O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados, porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia deste domingo nos ajuda a aprofundar ainda mais duas palavras muito importantes para nós, que é a humildade e a gratuidade. E Jesus se utiliza desta parábola que nós ouvimos no Evangelho e nos fala do banquete do reino, esse banquete que todos nós queremos participar, mas primeiro precisamos participar do banquete desta vida. Através da realidade em que vivemos neste mundo, precisamos nos preparar para o banquete do reino. E isso se dá através das nossas ações, da nossa conduta, do nosso testemunho. Nós já vamos nos preparando para o banquete do reino. Isso precisa ser de fato pleno em nós, queridos irmãos e irmãs. Precisamos viver verdadeiramente tudo aquilo que anunciamos, tudo aquilo que damos testemunho, é preciso viver de fato. E neste banquete desta vida, o Senhor hoje nos estimula há duas atitudes importantes, como eu disse, que é a humildade e a gratuidade, comportamentos profundamente evangélicos, porque nos ajuda a compreender de fato a nossa fé. E ser humilde, a humildade que no seu sentido vem da palavra humus, que quer dizer pó, lama, barro da terra. Aí está o grande sentido da humildade, é se reconhecer-se também dependente de Deus. A humildade nos ajuda a ter essa consciência que somos dependentes dEle. Não somos autossuficientes, não bastamos por nós mesmos, precisamos da graça dEle e por isso devemos estar ligados a Ele diretamente, para que possamos assim poder sempre fazer com que o seu amor, a sua misericórdia
possa sempre estar em nossos corações e assim nos ajudar a viver a humildade. Nas pequenas coisas nós conseguimos viver a humildade. São Bento dizia que quem se faz humilde sobe e quem é soberbo desce. E é bem isso, como nós ouvimos no Evangelho. Quem se humilhar será exaltado, e quem se exaltar será humilhado. É preciso, queridos irmãos e irmãs, buscarmos sempre os últimos lugares da nossa vida, porque muitas vezes somos tentados a querer estar sempre em destaque, ser reconhecido, estar sempre nos primeiros lugares. E precisamos ter esse cuidado, esse discernimento, para que possamos sempre buscar os últimos lugares, para que vivamos plenamente aqui já o reino de Deus, este reino que vai nos preparar para o banquete definitivo. E a segunda atitude que Cristo hoje nos ensina é a gratuidade. A gratuidade é a virtude que dá sem esperar nada em troca. Quando damos algo para alguém, nós não esperamos nada em troca. E isso Jesus já nos ensina lá no Evangelho de São Mateus. De graça recebestes, de graça deveis dar. E são inúmeras graças que o Senhor nos concede e nos dá. Então é preciso fazermos também, buscarmos como Ele também fez. Tudo aquilo que fizermos nessa gratuidade, na nossa doação, no nosso servir, nós possamos sempre doar, dar, sem esperar nada em troca. Porque assim estaremos sendo de fato verdadeiros cristãos, vivendo com coerência aquilo que professamos, aquilo em que acreditamos. Como dizia Dom Henrique Soares, que eu empregue a minha vida em uma causa que vale a pena. E essa causa que vale a pena é o próprio Cristo. Então, se eu empreguei a minha vida nessa causa que vale a pena, nada poderá me tirar dessa humildade e dessa gratuidade que vem dele. E se prestarmos bem atenção, a gratuidade é filha da humildade, as duas caminham juntas. Só quem sabe de coração que em tudo depende de Deus e de Deus tudo recebeu gratuitamente. Então só quem tem essa humildade consegue perceber isso, que Deus nos concedendo essas graças, nós vamos reconhecendo que também eu preciso fazer em tudo aquilo que eu realizar. É esta graça que eu também devo transmitir, devo transparecer na minha vida. Também quem vive essa humildade, essa gratuidade, sente-se impelido a imitar a atitude de Deus, dar gratuitamente. Então, se eu me sinto impelido, eu vou seguir aquilo que Jesus nos ensinou e aquilo que Deus tem nos concedido, essa graça, a gratuidade. E uma grande santa da nossa igreja nos ajuda a bem viver isso, que é Santa Teresinha do Menino Jesus, onde ela diz assim: viver de amor é dar sem medida, sem nesta terra salário reclamar, sem fazer conta eu dou, pois convencida de que quem ama já não sabe calcular. Esse é o grande testemunho de Santa Teresinha, que cultivou em sua vida essa humildade e essa gratuidade nas pequenas coisas,
aquilo que ela chamava de pequena via. Ela ia se santificando em tudo aquilo que ela fazia. Até lavando uma simples louça, ela estava se santificando, buscando viver a humildade e a gratuidade. É deixar o reino ir entrando em nós, queridos irmãos. Precisamos deixar que o reino adentre o nosso coração e entrará um dia no reino de Deus. Se nós fizermos isso, deixar que o reino adentre em nós, de fato viveremos um dia no reino de Deus. Na homilia de hoje, o Papa Leão XIV falou que a humildade é a plena forma da liberdade. Então, se eu vivo a humildade, eu tenho uma liberdade de mim mesmo, de si. Porque a humildade nos ajuda muitas vezes a ser quem nós somos. Porque muitas vezes ficamos preocupados com aquilo que os outros vão dizer ou que estão dizendo. Mas quando eu vivo de fato esta humildade, isso para mim já não vai mais me afetar. Porque eu estou buscando viver a minha essência, aquilo que eu sou de fato, que Deus me criou para ser. A humildade se dá nisto, consiste em realizar e fazer isso, ser quem eu sou de fato. E ele dizia que essa liberdade nos ajuda ainda mais a aprender a servir, nos coloca a serviço, um serviço que pede de nós humildade e gratuidade, como Ele mesmo fez. Na sua humildade, se fez servo, se fez humilde, obediente ao Pai. Que assim também nós possamos realizar a vontade do Pai em nossa vida e buscando sempre viver, para que, buscando este novo horizonte que nos é traçado a partir desta liturgia, e buscando viver a humildade e a gratuidade, de fato, buscaremos sempre mais nos aproximar de Jesus, porque Ele é o mediador. Como nós ouvimos na segunda leitura da carta aos Hebreus, Jesus é o mediador da nova aliança. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Então, se eu busco me aproximar dele, eu vou ter cada vez mais um coração renovado, um coração convertido, que busque pensamentos novos e novas atitudes. É isso que Jesus nos chama a atenção hoje, em viver e a buscar, a realizar plenamente na nossa vida. E assim estaremos com o nosso coração em sintonia com o coração de Deus, que de tal forma essa graça vai agindo ainda mais na nossa vida e vai fazendo com que a nossa vida se torne um verdadeiro testemunho daquilo que eu estou buscando colocar em prática e viver em minha vida. Então peçamos, queridos irmãos, esta graça de viver a humildade e a gratuidade, não só aqui na teoria, tem que deixar isso recair aqui no coração. É através desta ação, dessa prática diária que nós devemos exercitar a cada dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,